Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Nós falamos ao vivo aqui do Centro de Cultura Bíblica Berechite de Ladinho, Minas Gerais, onde temos instalado desde 1992, ministrando cursos aqui na região sul capixaba e leste de Minas Gerais. Nós temos todos os cursos teológicos, o seminário é mantido pelo Ministério Tabernáculo e também tem o seminário Berechite e a faculdade Berechite. Temos todos os cursos básico, intermediário, bacharel, curso de gematria, que estuda os números, curso de xirologia, que estuda cantares, temos mestrados e doutorados livres. Temos também, somos polos do convênio com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Desde 2010, estamos trabalhando aqui para essa faculdade, do MEC oficial. Você pode se matricular e fazer o curso superior de teologia também conosco aqui. Essa aula de hoje é a primeira aula do curso intermediário. Nós estamos agora gravando as aulas do curso intermediário. E esse curso é composto de 18 matérias. As matérias maiores são a chamada História do Cristianismo, que tem 6 faces, 6 blocos, 6 volumes, né? Essa matéria nossa de hoje chama Ética Cristã. A ética existe em todo quanto é segmento profissional, mas aqui vamos tratar da Ética Cristã. E ela tem duas partes, Ética Cristã 1 e Ética Cristã 2. O curso intermediário é feito depois do básico. Quando você acaba as 36 matérias do básico, começa então a segunda parte do curso intermediário. É um curso mais profundo, aprofunda-se mais, vai estudar ética, administração eclesiástica, vai ter exegese, vai ter hebraico, vai ter grego, história do cristianismo, teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento. Essas são as matérias principais. Eu aqui sou o professor Ilmar Santos César, sou fundador e diretor dessa escola. Sou professor da rede estadual de ensino, filosofia, sociologia, história, geografia, ensino religioso, língua portuguesa. Atualmente estamos lecionando geografia e sociologia para o ensino médio. Vamos nessa primeira aula, então, fazer uma introdução do que seria ética, né? A ética, a palavra ética vem do grego, ethos. Essa palavra quer dizer postura, formal, modo de ser, né? Ela é uma palavra grega e, em sua etimologia, na verdade, significa morada, refúgio, né? Ethos. Mas aplicado no contexto é o modo de ser, a postura facial, né? E há uma grande confusão quando se fala de ética e fala de moral, mas é preciso entender que são coisas distintas. A ética, ela tem todo quanto é canto, é um procedimento que se adota tendo em vista algum padrão, algum conceito, alguma orientação, algum costume. É a prática da moral, né? Então é preciso de cara definir o que moral não é ética e ética não é moral, ok? Então moral vem do latim, né? Mores, quer dizer costumes, regras, tabus, convenções, são normas, em linhas gerais, é isso? E a ética faz parte do estudo da filosofia. Filosofia, quer dizer sofia, sabedoria, né? E filó, amor. Amor é sabedoria. Então, dentro da filosofia nós temos várias práticas, né? Tem a prática chamada estética, tem a ética e tem outras mais. E então a ética vem a ser um modo de ser, o comportamento diante de um mores, diante de um costume, diante de um padrão, né? Então vamos dar alguns conceitos aqui. É a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que norteiam a disciplina ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes na realidade social. Outro conceito é assim, um conjunto de regras e práticas de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. O outro ainda diz que é o estudo das questões relacionadas ao que é moralmente certo ou errado. Então a ética usa a moral para poder fazer o seu juízo de valores, é isso? Então vamos mostrar algumas diferenças, né, entre ética e moral. Primeiro também falar que ética, nós temos ética em todos os segmentos. Essa nossa aqui é a ética cristã. Mas você tem a ética médica, né? Tem um código de ética médico. Você tem o código de ética na política, no Congresso Nacional, tem o código. Aliás, hoje em dia, todas as instituições que são registradas, ela existe, né? Tem o chamado regimento interno e o chamado código de ética. É a postura, né? Qual a postura que é exigida, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores? Tem um código de ética.
Se furar aquilo ali, você quebrou o decoro, né? Ética tem a ver com decoro. E aí você pode, então, receber a devida punição. Você tem ética jurídica, ética religiosa, todos os segmentos, toda profissão reconhecida por lei diante do Senado Federal, do Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara, ela vai ter o seu código de ética. A nossa principal, o livro nosso principal aqui, o livro-texto nosso, é o livro da editora Vida, do Norman Geisler. Ele chama Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas. É de lá que nós usamos extrair o nosso livro-texto aqui, feito pelo nosso irmão Valdeir de Souza Contaifer, pastor Valdeir Contaifer. Então, agora mostrando um pouquinho sobre a diferença de ética e moral. Primeiro, ficou bem entendido que a moral é o normativo, é o costume, é a regra, é o tabu, é a convenção, é isso? E a ética é a maneira de ser disso, é o modo de ser disso, é a postura diante disso. Então, vamos mostrar algumas diferenças para você entender bem, né? Ética trata... a moral é a convenção e a ética é a reflexão. Então, tá aí, ó. A moral é a convenção, é o normativo, é o mandamento, é o preceito, é a regra, e a ética é a reflexão dele, é a prática da moral, é isso? Mas aqui, vamos ver outros aqui, a gente dá uma olhadinha nisso aí. A gente tem grandes filósofos que trabalharam a ética, né? Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco, e ele fala então que nós somos resultado de nossas escolhas, essa frase é muito famosa, né? Mas vamos ver então aqui. A palavra moral, já falei que vem do mores, do costume, né? É aquilo que se consolidou como padrão em alguma sociedade, alguma coisa. Antigamente a moral e a ética estavam muito ligadas à religião, né? Até o Renascimento foi assim. E a ética já estuda a moral, reflete as questões e questiona sobre as regras morais, né? Diziam filósofos antigos gregos que nós tínhamos 3 aspectos principais para a ética, que era o racionalismo, a vida virtuosa e agir em conformidade com a razão, que conhece o bem e deseja e guia a nossa vontade até ele. Outro aspecto é o naturalismo, a vida virtuosa é agir em conformidade com a natureza, o cosmos, né, está em sintonia com isso. E o aspecto é a inseparabilidade entre ética e política. Mas política não é essa política partidária, né? Política é a arte de governar a cidade, na sua essência, né? Então, é a conduta do indivíduo e os valores dentro da sociedade. A moral é constituída pelos valores previamente estabelecidos e comportamentos socialmente aceitos e passíveis de serem questionados pela ética. Então, voltando a lembrar bem, a ética é o modo de ser da moral. A postura é a prática da moral. A moral é o regulamento, o regramento, e a ética é a maneira de proceder dentro daquele regramento, né? A moral trata do que é certo e errado, depende de onde está, né? Então, a ética é o questionamento da moral. Ela trata de princípios e não de mandamentos. Supõe que o homem deva ser justo, porém, como ser justo? Ou como agir de forma a garantir o bem de todos? Não há resposta pré-definida, mas há sempre uma resposta a ser pensada, né? Também ninguém nasce com ética ou com moral, né? São instruções culturais e simbólicas. Você nasce, como diz a filosofia, você nasce com uma tábula rasa, né? A criança, o cérebro dela está vazio. Aí sendo colocado de acordo com o modus dela, a sociologia que vai interferir, porque o homem é resultado do meio ambiente. Um menino criado na favela do Rio de Janeiro, um menino criado dentro de um convento, são bastante diferentes o caráter deles no futuro, né? Então, é importante detalhar bem esses dados, esse primeiro contato nosso sobre ética, conceito, maneira de postura, maneira de ser, a prática da moral. A moral, o costume, a regra, o mandamento, o preceito. Então, nós vamos estudar aqui, nas aulas seguintes, a ética cristã, baseada em Cristo ou na Sagrada Escritura da Palavra de Deus. Essa é a primeira aula, vamos voltar na outra. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.